E o Super Domingo vai investigar a partir de agora uma organização que desperta muita curiosidade e desconfiança nas pessoas, a maçonaria. Pela primeira vez, templos e lojas maçônicas da América do Sul abrem suas portas às equipes de TV. Vamos conhecer de perto os rituais secretos e saber quem são os maçons famosos do nosso continente. Descubra agora no Super Domingo Net Geo. Para alguns, os maçons se reúnem em poderosas, sinistras e até perigosas irmandades secretas e praticam cumprimentos e rituais obscuros. Que assim seja. Para outros, os benefícios da maçonaria podem ser encontrados desde a formação dos estados latino-americanos. O que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da Qual é o maçonaria? segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é? Isso faz parte do segredo. Qual é o segredo da maçonaria? Quem são os maçons? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? E pela primeira vez na sua história, ela abre suas portas. O que existe? E o que acontece por trás destas portas? Maçonaria, rituais secretos. A maçonaria está cercada de lendas, mitos e mistérios. Quais são os segredos que ela oculta? O caminho para quem quiser desvendá-los deverá começar num lugar pequeno, geralmente localizado no subsolo. Assim começa a iniciação de um maçom. Com os olhos vendados, o futuro iniciado é conduzido a uma sala isolada, úmida e escura, onde poucos têm acesso. Essa é a Câmara das Reflexões. E é a porta de entrada aos mistérios da maçonaria. São mistérios que os maçons ocultam dos que eles chamam de profanos e que apenas podem ser revelados se preservarem a sua identidade. Quem pretende ser iniciado deve passar a noite ali, apenas com uma vela, sal e água, e refletir sobre sua própria morte, sua finitude e sobre a infinitude do universo. Cada elemento presente na câmara ou gabinete de reflexão busca conscientizar o futuro iniciado da mudança que ele deverá realizar em sua vida, se deseja se tornar um maçom. A vela significa a luz interior que procura. Todos os elementos presentes possuem um significado alquímico que simbolizam o autoconhecimento e o poder da transformação. O copo com água, o pão, o sal, o mercúrio e o enxofre. Nesta pequena sala também está presente a caveira, símbolo da morte. O homem profano deve morrer para renascer como maçom. E ele deve se perguntar: o que deixa? Qual é o seu testamento se hoje fosse seu último dia de vida? Com esse tipo de experiência, o que eles pretendem é que o maçom abra sua mente e perceba sua pequenez, mas também toda a sua perfeição. Isso é o que define a iniciação. Você está em um estado e passa a outro, de uma maneira importante. Parece que não, mas isso te transforma. E um dia você percebe que não é mais o mesmo que quando chegou aqui. Num lugar como este, há mais de 40 anos, Manuel Jiménez Guzmán começou a sua vida de maçom e hoje ocupa o mais alto cargo dentro da maçonaria mexicana. Ele lembra do ritual como uma prova pessoal. Reconhecer a mim mesmo e pôr à prova a minha capacidade, o meu valor pessoal, a minha integridade
e a minha capacidade de resolver o que a maçonaria manifesta na iniciação. Um ritual de iniciação que o grande mestre da maçonaria argentina, Jorge Clavero, também viveu. A pessoa senta numa sala e pedem que escreva o que ela sente, e então a pessoa escreve o que está sentindo, o porquê do ingresso e o que espera da instituição que vai te acolher, etc. O ingresso na maçonaria é voluntário. O candidato deve ser apresentado por um maçom e ser entrevistado. E depois que a sua admissão é aprovada pelos demais irmãos, o candidato deve estar disposto a transformar a sua forma de viver e de enxergar o mundo. O Vitriol é um acróstico latino e significa: visite o centro da terra. Retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Na câmara de reflexão, o iniciado tem a oportunidade de se arrepender e refletir sobre estas palavras. Se tens medo ou hesitas, abandona este recinto. Se és fraco ou não tens força de vontade, retira-te, ainda há tempo. E se decidir seguir, ele deve se comprometer a guardar um conhecimento secreto, ainda que nas piores condições. Esses mistérios são transmitidos através de rituais. Rituais que permaneceram por séculos nas sombras, ocultos em templos, escondidos do olhar do resto do mundo. Como este local, situado no coração de Buenos Aires, onde hoje é a Casa de Cultura do governo da cidade e onde antes funcionou a redação de um jornal. Ali podem ser encontrados uma série de símbolos maçônicos e uma sala misteriosa. A sala de esgrima, assim era conhecida, ela não está, por exemplo, na planta do edifício. Esse lugar não existe. Não está na planta. Era muito estranho que, depois de jantar, os cavalheiros subissem todos vestidos de preto, com suas espadas para praticar esgrima ali. Andrea Romandetti é especialista em simbologia e foi quem descobriu este lugar. É extremamente inacessível. Você sobe por uma escada caracol. Primeiro, essa escada é um símbolo de ascensão. Eu posso garantir que quando a gente sobe, cansa, e cansa mesmo. Romandetti acredita que o local era um templo maçônico. E para entrar, tem uma portinha bem pequena, onde você tem que se agachar. Bem, aqui estamos na sala de esgrima, que foi um templo maçônico. Originalmente foi pintada de azul. As lojas eram pintadas de azul ou de vermelho. Ela era totalmente silenciosa. Não tinha luz, nem banheiros. O que levava os maçons a se esconder tanto? Que segredos escondiam? Estes são os mistérios que são revelados ao iniciado. Saindo da câmara de reflexão, começa a próxima etapa da iniciação. Sempre de olhos vendados, o iniciado chega pela primeira vez ao templo. Quando tiramos a venda, estamos ali, onde vemos a magnificência do templo e vemos os irmãos que nos recebem na loja. Mas antes de retirar a venda, durante a cerimônia, o iniciado é submetido a uma série de testes físicos e intelectuais. Alguns deles implicam em demonstrar que ali ele terá que abandonar as convicções que tinha e deixar claro que a decisão que terá que tomar não é uma decisão fácil, é um momento de muita reflexão. Para isso, na Argentina, são utilizadas estas estranhas cadeiras ou camas. Durante toda a cerimônia, o iniciado está vendado e escuta e sente as provas sem poder vê-las. Com esses exercícios físicos e mentais, é possível ver qual é a resposta da pessoa que pretende ingressar. São feitos uns testes que são definitivos para todos nós. E o melhor de tudo é enfrentá-los. Porque é o que permeia e ensina. E faz você amadurecer dentro da maçonaria no sentido que você começa do zero. E a partir da primeira iniciação, começa um caminho que pode chegar até 33 graus. Cada grau possui o que os maçons chamam de mito fundacional, que lhe dá sentido. Cada cerimônia é um ritual de passagem com ensinamentos distintos.
Na América Latina, há dezenas de milhares de maçons organizados em distintas lojas e organizadas em distintos rituais ou vertentes. Algumas de origem local, como o rito nacional mexicano, e outras cujas jurisdições podem ser encontradas em organismos maçônicos europeus, principalmente franceses e ingleses. Atualmente, o rito mais praticado é o chamado escocês antigo e aceito. Do ponto de vista administrativo, a grande loja dirige os graus de 1 a 3, denominados simbolismos, são os graus simbólicos. E nós do Supremo Conselho dirigimos os graus 4 ao 33, que são os chamados filosóficos ou escocistas. No processo com 33 degraus, o maçom vai incorporando gradualmente seus conhecimentos. Uma das primeiras coisas que o iniciado aprende são os sinais e cumprimentos que os maçons utilizam para se reconhecer secretamente. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. Duas pessoas que nunca se viram na vida e pelo fato de descobrirem que são irmãos, nasce instantaneamente o amor entre essas pessoas. Uma língua universal. Apesar de não falarmos a língua de um país, com ela podemos nos identificar. São cumprimentos, são palavras. Esse procedimento é chamado de retejamento num determinado momento, para saber se é ou não um irmão. Há um para cada grau. E cada grau possui suas inalteráveis formas de reconhecimento. E, obviamente, apenas pode possuí-las um franco-maçom. Nós não podemos revelá-las. A maçonaria, obviamente, em seus rituais, penaliza com a morte um traidor. Hoje é mais uma questão que ficou no papel e não se traduz à realidade. Mas no passado, obviamente, essas circunstâncias eram mais fundamentais. Não saia daí! Ainda hoje no NetGeo você vai conhecer as origens da maçonaria. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! NetGeo. Estamos de volta com o Super Domingo. Ainda hoje você vai acompanhar uma verdadeira prova de fogo que precisa ser superada em nome da fé. Mas antes, fique com a continuação do documentário Rituais Maçônicos. Que segredos os maçons guardam? As respostas ocultas estarão dentro de seus templos? O mistério perdura nos séculos e somente é revelado aos iniciados na maçonaria. Para entrar no templo, é necessário conhecer as senhas e os sinais. Ao passar pela porta do recinto, o aprendiz se identifica desta forma. Há formas de poder ingressar por grau. E se isso não for feito adequadamente, não é possível entrar. Pela primeira vez na América Latina, um profano entra nesses templos para conhecer alguns dos ritos sagrados. Pela primeira vez na história, ela abre suas portas para mostrar para o mundo. Nestes templos, a portas fechadas, os maçons realizam o que chamam de tenidas, ou seja, reuniões privadas para a prática de rituais ou para a discussão de assuntos através de uma liturgia que os ordena. Irmão primeiro vigilante, quais são os deveres de um franco-maçom? Combater o vício e praticar a virtude. Neste local, tudo tem uma razão de ser. Como e qual direção seguir, os gestos e sinais, onde cada um se localiza, o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Os que estão sentados nas laterais falam primeiro. Os que têm mais experiência e estão sentados à cabeceira, no oriente, como nós chamamos, são os que falam no final. E ali, através do simbolismo, que é o nosso método de trabalho, de educação maçônica, vamos abordando diferentes temas. Irmão segundo vigilante, o que a maçonaria combate? A ignorância, a superstição e a tirania.
Maçons se reúnem regularmente e também celebram rituais ou tenidas especiais, tanto abertas como fechadas, para diversos assuntos. Desde celebrar iniciações até cerimônias de reconhecimento conjugal ou rituais que giram em torno à morte. Irmãos, venham. Vossos irmãos vos esperam. Estas reuniões fúnebres são em memória dos maçons mortos. E como todos os seus rituais estão carregados de simbolismo, a cerimônia inclui mel, leite e vinho, que são despejados num caixão para simbolizar as 3 etapas da vida. O mel é a pureza e a inocência da infância. O leite, a força e a vitalidade da fase adulta. E o vinho representa os prazeres da vida e a sabedoria da velhice. O número 3 é o número maçom, presente em todo o seu simbolismo. Os irmãos dão 3 voltas em torno do caixão e com o machado um deles bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o último suspiro. São rituais que têm perdurado durante séculos e que são praticados no mundo inteiro. A maçonaria chegou ao México no final do século XVIII e hoje conta com dezenas de milhares de membros. O maçom é um homem disciplinado. Aqui falamos somente quando temos que falar. Os maçons procuram dominar a palavra e também suas emoções para tentar se superar, seguindo as regras da sua instituição. Ela quer que todos e cada um dos que pertencem a ela sejam seres pensantes, que raciocinem, que analisem, que tenham a possibilidade de emitir seus próprios julgamentos. Declaramos abertos os trabalhos na reunião branca. Podem sentar. Que habilidades devem adornar um maçom, querida irmã segundo vigilante? Sabedoria, força e união, venerável mestre. A maçonaria se traduz no conhecimento. Isso é a maçonaria. No centro do templo maçônico encontra-se o chamado Ara, onde se encontram 3 velas, a Bíblia e, em cima de tudo, o esquadro e o compasso, símbolo maçônico por excelência, que representa as ferramentas de trabalho dos primeiros maçons. É obrigação do maçom estudar o que vocês estão vendo aqui, o universo e seus símbolos, e a interpretação da cultura, da política, da filosofia, das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades seus sinais e símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecê-los. No centro da cidade do México, encontra-se o Palácio Nacional, e poucos dos que passam por ali percebem a presença do esquadro e do compasso. No teto do que foi o Congresso mexicano, encontra-se o triângulo com o olho, símbolo que para os maçons representa o grande arquiteto do universo. Em outros casos, não apenas vemos sinais maçônicos dispersos, mas o que poderia ser uma cidade inteira baseada em seus simbolismos. Como é o caso da cidade de La Plata, na Argentina. La Plata tem uma antiga relação com a maçonaria ao ponto de ser fundadora. Todos os fundadores e os arquitetos que a projetaram, os urbanistas que a desenvolveram e as mãos que fizeram isso possível, todos eram maçons. Para visualizar melhor a presença do esquadro, que aqui apenas aparece sombreado, aqui realmente temos o esquadro. Dobre este esquadro e vamos encontrar um compasso. O compasso tem o seu vértice numa praça. Esta é a ponta do compasso, o ângulo de um compasso, e esta é a corrente espalhada aqui. É um símbolo maçônico. E cada elo representa um dos maçons espalhados pela face da Terra. Devemos dizer que nos registros da época, em particular nos registros do Departamento de Engenheiros, que foi o órgão técnico encarregado de projetar a cidade, não aparecem, é claro, referências deste tipo de questões.
Mas até que ponto a influência maçônica forjou a América Latina tal como a conhecemos hoje? Benito Juárez, um dos mais importantes personagens da história do México, era maçom. A lembrança da sua iniciação maçônica está presente no Palácio Nacional do México. Benito Juárez significa independência e identidade para todos nós. Sem dúvida, ele é o maçom mais distinto que houve no país. E honrar Juárez na vida cotidiana, no comportamento cotidiano e na defesa e salvaguarda da República Laica, da República Soberana e da República. Viva Juárez! Viva! Se todos esses líderes da emancipação americana não tivessem tido o apoio da maçonaria, eles não teriam conseguido lutar contra esse poder totalmente concentrado do absolutismo monárquico. Os grandes homens da história, como San Martín, estavam imbuídos pelos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Tivemos membros como San Martín, Miranda, o próprio Bolívar. Não há registros em instituições maçônicas, mas muitos deles foram membros do que conhecemos como Loja Lautaro, ou Sociedade de Americanos ou Cavalheiros Racionais. Mas esse tipo de organização é o que nós denominamos de sociedades paramaçônicas, que tomam a forma da maçonaria, mas não são maçonaria no sentido de que não estão registradas em nenhuma obediência maçônica existente. O fato é que muitos maçons têm estado vinculados à vida política de seus países, moldando sociedades de acordo às suas ideias. No Uruguai, a maçonaria marcou a vida cultural, política e social. Um país que eu diria que é bastante maçônico, no sentido de como tem permeado as instituições, toda a sociedade e até mesmo as instituições de ensino público do país. O uruguaio é um cara muito maçom, sem querer ser e sem saber disso. Influenciado pela maçonaria, o Estado uruguaio se separou da igreja no início do século XX, e a educação é laica desde o século XIX. No pequeno país rioplatense, encontramos até igrejas com símbolos maçônicos. A antessala e as salas dos deputados e senadores do Palácio Legislativo são chamados de Salão dos Passos Perdidos, como as antessalas dos templos maçônicos. A Praça da Matriz da capital possui uma série de símbolos maçônicos na sua fonte central. Tal como ocorreu no Uruguai, a maçonaria também tem permeado as classes políticas de outros países latino-americanos. Muito bem, nós já abordamos os assuntos mais importantes da Loja do Vale do México. A maçonaria mexicana sempre esteve vinculada com a política durante todo o século XIX e boa parte do XX. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Os maçons escolhiam e tiravam os governantes, que mexiam os pauzinhos secretos do México a seu favor. A Argentina já teve 7 presidentes e 14 vice-presidentes. E também, é claro, ministros, secretários de Estado, deputados, senadores, etc. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina e estamos atuando agora. Alguns maçons chegam a afirmar que já tiveram influência no esporte. O pai do futebol na Argentina era o venerável, o presidente da loja Excelsior, chamado Alexander Watson Hutton. Uma influência que pode ter alcançado um dos times de futebol mais famosos do mundo. O River foi criado pela loja Liberi Pensatori, que eram italianos garibaldinos. A própria camisa do River proporciona outro elemento no qual se apoiam alguns maçons para validar a sua versão. Pedro Martínez, influenciado por suas ideias maçônicas e sabendo que na Escócia os grandes mestres usavam uma faixa, teria sido então quem sugeriu a inclusão dessa faixa na camisa imortalizada ao longo da história do River.
Entretanto, esta não é a história oficial do Clube Atlético River Plate da Argentina. Não houve fundador do clube que tivesse citado nunca este tema da maçonaria em nenhum de seus aspectos. Se houve, eles levaram para outra vida. Em outro âmbito, como o artístico, figuras importantes também têm sido associadas com a maçonaria. Aqui temos a ata de iniciação de Mário Moreno, o Cantinflas. De acordo com este documento, o ator e cineasta Mário Moreno foi maçom e trabalhou neste mesmo templo onde hoje maçons mexicanos se reúnem. Mário Moreno, o Cantinflas, é um ícone justamente do cinema mexicano. E algumas de suas facetas, sua linguagem, sua vestimenta, muitas vezes são tiradas da dinâmica de como os iniciados começam a fazer parte da instituição. Mas enquanto a maçonaria se orgulha de seu impacto positivo na política, na cultura e na sociedade, também há pessoas que se aproveitaram disso para seus próprios propósitos. Em meados dos anos 70 do século XX, na Itália, uma loja chamada Propaganda Due, de origem maçônica, mas expulsa pela maçonaria, foi comandada por Lício Gelli. Gelli usou o secretismo da maçonaria para construir uma rede própria de poder, que transformou a loja Propaganda Due em um dos sistemas secretos de poder mais impressionantes do século XX. E da Itália, a loja Propaganda Due chegou à América do Sul, especialmente Argentina e Uruguai, onde ditadores militares governavam naquela época e com os quais concretizaram negócios. Durante o golpe de Estado de 1976, Roberto Viola, o general Viola, que foi um dos ditadores que comandou a Argentina, assina um acordo onde Gelli se compromete a trabalhar pela ditadura em troca de negócios que a ditadura facilitaria, como a venda de armas ou interferência no sistema bancário, tanto em Buenos Aires como no Uruguai. A maçonaria nega um envolvimento nas ações de Lício Gelli e da Propaganda Due. Usaram a maçonaria, a estrutura que ela tinha, para fazer uma organização mafiosa. A maçonaria em si não teve nada a ver com isso. A maçonaria permite que seus membros tenham uma rede de contatos como a que Gelli usou para seus propósitos pessoais. A mesma que muitos deles usam para ter sucesso em suas vidas pessoais. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações. Se você ouvir a música de Mozart, como a flauta mágica, é uma iniciação maçônica. Se você ler literatura, Alexandre Dumas, em Memórias de um Médico, você está lendo a iniciação maçônica. Não se trata apenas de ter uma rede de contatos e se superar como pessoa. Ao fazer parte da Irmandade, os maçons se comprometem a se ajudar entre si com sinais e palavras-chave de auxílio, que todos eles conhecem. Os próprios meios inalteráveis de reconhecimento também têm palavras de auxílio. E, nesse sentido, o maçom que tiver a possibilidade de ajudar tem a visão de fazê-lo na proporção das suas possibilidades e conhecimento. É, ao mesmo tempo, uma irmandade, na qual seus membros se outorgam apoio, apoiam as suas viúvas, os filhos, e funciona como um intermediário, em muitos casos, entre o Estado e os membros da sociedade. Mas até que ponto pode chegar um maçom contando com a ajuda de seus irmãos? A maioria dos presidentes mexicanos desde a independência, por mais de meio século, têm sido maçons. A maçonaria é uma sociedade iniciática que mantém seus ritos e cerimônias em segredo, abertas apenas para aqueles que decidem pertencer à organização. Para entrar em seus templos durante os rituais privados, é necessário que tenha realizado antes um rito jamais revelado, a iniciação. Porém, quem consegue ingressar, descobre ali uma longa série de símbolos que deverá estudar em seu caminho para o grau 33. Um símbolo sempre presente nos templos maçônicos é o olho do chamado Grande Arquiteto do Universo.
A maçonaria, dentro do livre pensamento, entende que o universo não poderia ter sido formado por um acaso ou por acidente, mas que realmente existe uma causa principal que tem um plano, um grande arquiteto. O que é o grande arquiteto do universo? É uma interpretação de cada um em particular. Qualquer que seja o seu nome. Cristo, Krishna, Buda, Maomé, ciência. E segundo os maçons, exatamente essa tolerância religiosa e a luta pela laicidade no Estado, na educação e na sociedade em geral, é o que tem levado a maçonaria a enfrentar o seu principal rival, a Igreja Católica. A Igreja Católica rejeitou a maçonaria praticamente desde suas origens. Desde 1738, é promulgada uma bula papal contra a maçonaria. Ela estava proibida não só como um crime, mas como uma heresia, como uma afronta à fé católica. Historicamente, a maçonaria e a Igreja Católica tiveram uma série de enfrentamentos e desencontros que resultou, inclusive, na excomunhão. A Igreja Católica sempre interveio para perseguir os maçons. Muitos deles foram sacrificados nas fogueiras da Santa Inquisição. O problema de falar da maçonaria é que, algumas vezes, ela faria vítimas. O problema é que, enquanto apenas dizem essas coisas, mas ninguém prova, a coisa para por aí. O importante é onde estão as provas. A maçonaria, enquanto sociedade secreta, vai contra a Igreja e os princípios do Evangelho. Essa seria uma contradição. Ser maçom e também ser católico. Entretanto, sempre houve membros do clero católico que eram maçons, embora seja muito mais drástica a postura antimaçônica da Igreja Católica do que a postura anticlerical da maçonaria mexicana. Apesar da perseguição da Igreja, que os obrigou a permanecer escondidos durante muitos períodos da história, os maçons conseguiram manter vivos os rituais e a simbologia através dos séculos. Na entrada dos templos, vemos as duas colunas que imitam as do templo do rei Salomão. E quando o iniciado passa por elas, revive o parto por entre as pernas da mãe para representar o novo nascimento como maçom. O pé das colunas em pedra bruta é o que simboliza o aprendiz maçom. E a pedra polida, portanto, é o maçom que já domina os segredos e rituais. Diante das colunas com direção ao leste, encontra-se o lugar onde estão as autoridades da loja. O lugar é chamado de o Oriente. Os símbolos maçônicos salientam a necessidade de que os irmãos permaneçam unidos. É assim como os maçons chamam uns aos outros, irmãos. E a corrente que sempre está presente nos templos e também em muitos túmulos de maçons simboliza o dever que os irmãos têm de ficar juntos. E a união entre os maçons é lembrada em alguns de seus rituais. Queridos irmãos, vamos realizar a corrente de união e com isso encerraremos nossos trabalhos. Grão-mestre, por que nossa corrente está quebrada? Está quebrada por nossos vícios e imperfeições. E o que devemos fazer? Cavar um poço sem fundo para os vícios e levantar templos à virtude. Então, com esse compromisso e conscientes do que cada um de nós tem expressado, pedimos, irmão mestre de cerimônia, fechar esta corrente e nos conduzir nesta corrente de união. Vamos nos despedir da nossa corrente de união com as palavras sacramentais ditas por 3 vezes 3. Saúde, força e união, um por todos e todos por um. Saúde, força e união! Saúde, força e união! Saúde, força e união! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Que assim seja! Outro símbolo presente em todos os templos maçônicos é o tabuleiro, um piso quadriculado em branco e preto, que significa que, para estar unido, é necessário que o maçom conviva com aquele que pensa ou que é diferente. Isso parece uma contradição com o fato de que a maçonaria não aceita formalmente a participação das mulheres nos templos do rito escocês antigo e aceito.
A maçonaria é dos homens porque nasceu em 1717 e a mulher apenas se dedicava à casa. Ela não existia, não tinha direitos civis nem políticos. Então foi criada como uma sociedade de homens e com o tempo tornou-se uma tradição. Porém, desde fins do século XIX, as maçonas latino-americanas tentam ser reconhecidas e aceitas como iguais. Se a maçonaria nos diz que temos que ser pessoas livres e de bons costumes, então isso vale também para homens e mulheres. A diferença está principalmente na parte energética, porque a energia feminina é diferente da energia masculina. É mais mística. Por natureza, somos mães. Por natureza, somos educadoras. O que impede o ingresso formal das mulheres é um landmark, ou seja, é uma das regras fundamentais da maçonaria. Existe um landmark, uma lei do rito escocês antigo e aceito, o número 18, que diz categoricamente que as mulheres não devem estar na maçonaria. E essas regras escritas possuem uma peculiaridade. Um dos artigos proíbe que eles sejam modificados. Ninguém pode discutir que existimos. Ninguém pode negar que trabalhamos tão seriamente quanto o masculino. E ninguém pode negar à mulher o direito de poder trabalhar maçonicamente. E assim, as mulheres maçons latino-americanas vão ganhando terreno pouco a pouco. Mulheres de vários países da América do Sul se reúnem pela primeira vez no Grande Templo Masculino de Buenos Aires para festejar o 10º aniversário da Grande Loja Feminina da Argentina. Elas passaram pelos mesmos rituais de iniciação que os homens. Porque a união de todas as mulheres vai tornar isso possível, queridas irmãs. Que a maçonaria transforme o mundo. Saúde. Saúde. Força. Força. E união. E união. Isso mesmo. No México, as líderes das grandes lojas femininas conseguem entrar pela primeira vez no templo dos graus mais altos da maçonaria masculina, o chamado Grande Consistório de Grau 33. Embora, ao contrário dos homens, não tenham permissão para trajar ali suas vestimentas maçônicas, elas foram pela primeira vez chamadas de irmãs pelo grande comendador. Estas palavras primeiro começam com a minha gratidão às irmãs e aos irmãos no dia de hoje. Foi a primeira vez e acho que isso é importante para eles e para nós, não? Porque parece que não, mas vai haver um futuro onde nós vamos poder nos unir todos juntos. Em termos gerais, o papel da mulher tem sido sempre relegado na maçonaria. E a maçonaria que permite o acesso de mulheres perde o reconhecimento internacional. Portanto, muitos maçons, embora quisessem aceitar mulheres, preferem evitar os conflitos com as organizações maçônicas internacionais e não incluem as mulheres em seus grupos. Tanto mulheres como homens compartilham a necessidade de manter certos aspectos dos rituais maçônicos em absoluto sigilo. Então eu nunca vou poder abrir as portas do meu templo para que assistam a uma reunião ou uma iniciação ou a uma cerimônia. Porque isso é parte da maçonaria. É o segredo maçônico. Por que o segredo? O que leva os maçons a mantê-lo? Durante séculos, os maçons têm permanecido ocultos, protegendo uma tradição que conservam desde a Idade Média. Um segredo que transmitem através de experiências de vida, nas iniciações e nas reuniões. Ao expressar nossos juramentos, expressamos também a discrição que devemos guardar para isto. Hoje temos aspectos disciplinares e leis criminais para, obviamente, poder controlar qualquer tipo de exposição de segredos da maçonaria e, obviamente, resultará na expulsão para sempre da ordem. Rituais têm um poder transformador, o que nós tão sagradamente resguardamos dos olhos dos profanos.
Esse segredo é inviolável. Segundo os maçons, embora quisessem ou fossem obrigados a fazer isso, seria muito difícil revelar esses segredos. É muito difícil poder contar algo vivencial. É difícil contar a um profano e é difícil contar a um irmão. É quase como se eu pedisse para você relatar o amor que sente pelos seus filhos. O conhecimento adquirido dentro da ordem maçônica é um conhecimento pessoal, vivencial, que deriva da interação com outros membros e da ritualidade, e que apenas vivendo podemos adquirir. O conhecimento nasceu com os maçons originais na Idade Média, mas essa era uma organização diferente da atual. O que era chamado de maçonaria operativa eram as confrarias de construtores, as confrarias de pedreiros, arquitetos, todas as pessoas que se dedicavam à arte da construção. A palavra maçom vem do francês e significa pedreiro ou operário. Eles estavam encarregados de construir palácios, igrejas, castelos e pontes. E, para isso, transmitiam os segredos da construção de um maçom para o outro. Durante o século XVII, ela vai se transformando, vai aceitando membros que não fazem parte da arte da construção. E são os filósofos, políticos, médicos, químicos, e começam a utilizar o espaço, a estrutura do que era uma confraria para gerar uma sociedade de pensamento, uma sociedade de ideias. Mas o vínculo com os maçons originais nunca se perdeu. Simbolicamente recebemos as ferramentas. E essas ferramentas são muito parecidas aos instrumentos que os pedreiros utilizam. Com essas ferramentas, nós temos que construir o templo da virtude que a instituição exige. Assim, o segredo da construção dá lugar a um mais complexo. O que supostamente está por trás dessas origens é esse segredo que os maçons possuem, esse conhecimento do universo, da natureza, do ser humano que vai sendo transmitido sozinho, de iniciado para iniciado e que supostamente os maçons preservam. É exatamente este segredo que faz com que a polêmica em torno da maçonaria continue viva. Há segmentos da maçonaria que são obscuros. E convivem com a sua parte mais positiva e que não quer ter nada a ver com essa vertente. Eles foram acusados de muitíssimas coisas, e de conspirações e de toda essa questão. Há muitos mitos e questões de maçons, de sua forma de comunicação, de sua forma de governar, de sua forma de levar a direção do mundo, é o que dizem. Muito além de mitos e teorias da conspiração, é inegável que a maçonaria tem sido um elemento-chave na história das sociedades latino-americanas. E, como tal, tem sido sempre não o motor da história, mas uma ferramenta com a qual a maior parte dos políticos, sobretudo os liberais ou os radicais, tem recorrido para consolidar seus projetos políticos. E os maçons garantem que também tem sido uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para cada um deles. O meu caráter, a minha forma de pensar, de agir, não pode ser explicado sem pertencer à maçonaria. Eu tenho orgulho de ser maçom, porque eles me ensinaram a trabalhar livremente o meu intelecto e porque eles me ensinaram o caminho certo na vida. Eles me ensinaram a usar a razão na procura da verdade. A grande vantagem de ser maçom é ir se preparando paulatinamente, gradualmente, num caminho de sabedoria, de cultura e de filantropia. Que assim seja, comandante-chefe. Seus críticos ainda apontam falhas. Eles falam apenas uma parte. Falam de ritos de iniciação. Falam que qualquer pessoa pode ser maçom, inclusive bispos e sacerdotes. Mas, no fundo, a pergunta sempre fica: o que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? As regras da maçonaria estão contra a transparência de abrir as portas de seus templos para a comunidade,
De alguma forma, a maçonaria vai ter que acabar resolvendo essa contradição entre o segredo e a transparência de mostrar para a sociedade que eles são um grupo de pessoas que simplesmente querem um mundo melhor. Um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. Que assim seja. Enquanto a maçonaria mantiver muitos de seus rituais ocultos, impedindo que venham à luz, essas dúvidas certamente continuarão presentes em toda a sociedade. Versão Marshmallow São Paulo. Na sequência